estação de tratamento de água é composta por um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água a fim de que ela fique potável, ou seja, própria para o consumo. O processo de tratamento de água, ele deixa a água livre de qualquer contaminação, evitando assim a transmissão de doenças. O processo de tratamento de água é composto pelas seguintes etapas. A primeira, isso não quer dizer que em todas as estações de tratamento são feitas exatamente nessa ordem, mas de acordo com os processos que são usuais dentro de uma estação de tratamento de água, veremos então que o primeiro seria a captação, ou seja, a captação da água vinda de rios ou água que tenha, né, na região, seria a captação mesmo para a estação de tratamento de água. A segunda é a coagulação. Consiste na adição de sulfato de alumínio na água que entra na sua forma natural na estação de tratamento de água. Essa dispersão dessa substância é utilizada para a floculação. É adicionada num maior ponto de agitação da água e ela serve para aglomerar, juntar partículas sólidas que se encontram na água, como por exemplo a argila. O terceiro processo seria a floculação, onde temos a união, ou seja, flocos que são formados nos floculadores. Temos também o processo de decantação. Em outros tanques, por ação da gravidade, ocorre a precipitação desses flocos, com impurezas e partículas que ficam depositadas no fundo dos tanques, separando-se da água. Um outro processo que temos é a filtração. Ela consiste em passar a água através de substâncias porosas, como areia, seixo, diversos tamanhos de pedras e também como o carvão, que pode ser o antracito, capaz de reter os flocos que passam sem se decantar, e outras impurezas também. Nesta etapa, as impurezas de tamanho pequeno ficam retidas no filtro. Temos também a correção de pH. Dá-se com a adição da água filtrada de uma solução de hidróxido de cálcio, que seria a cal hidratada, ou carbonato de sódio, a fim de torná-la neutra, corrigir seu pH, evitando sua corrosividade e preservar a rede de encanamentos que faz a distribuição. O último processo dessa etapa de tratamento de água é a cloração e fluoretação. Nesta etapa final do tratamento de água, adiciona-se cloro gasoso para sua desinfecção, eliminação de bactérias patogênicas. Na fluoretação, adiciona-se o composto flúor na água, que é bastante benéfico para a prevenção da cárie dentária. Após todas essas etapas, a água ela pode ser armazenada em reservatórios e depois distribuída para a cidade. Será que nós podemos beber a água que sai diretamente das nossas torneiras? Então, nós verificamos que a água que sai da estação de tratamento de água, sim, ela é uma água potável e pode sim ser consumida. Porém, a água que sai das nossas torneiras primeiro passa nas nossas caixas d'água. E aí que ocorre o problema. Por quê? Nem sempre é feita a manutenção dessas caixas d'água. E isso faz com que contamine a água que chega na sua casa pela estação de tratamento de água, contaminando ela assim por sujeiras ou até mesmo pequenos animais. Então, o melhor é não consumir a água diretamente da torneira. Verificamos também dados do IBGE que em 85,4% das residências, domicílios que são particulares permanentes brasileiras, elas têm acesso à rede geral de abastecimento de água. Finalidades do tratamento de água. A primeira finalidade é a higiênica, com a remoção de bactérias, elementos venenosos ou nocivos, minerais e compostos orgânicos em excesso,
protozoários e outros micro-organismos. A estética também é uma finalidade do tratamento de água, com a correção da cor, turbidez, odor e sabor da água. E a questão econômica, redução da corrosividade, a dureza, a cor, a turbidez, o ferro, manganês, o odor, sabor, entre outros. Monitoramento de qualidade na estação de tratamento de água. A água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de portabilidade vigente no Brasil, pela legislação específica do Ministério da Saúde, Portaria número 518/2004. O nível de monitoramento da ETA é determinado pelo grau de tratamento que a água sofre, ou seja, quanto mais complexo, mais parâmetros de qualidade são analisados. A frequência de realização das análises é determinada pela importância do parâmetro analisado. Assim, as análises de cloro residual são feitas a cada hora e as análises de pH a cada turno de trabalho. Rotineiramente, são feitas as seguintes análises das ETs: o pH, análise do cloro, do flúor, da turbidez e da cor. Os processos de tratamento da água são eficientes quanto à remoção de micro-organismos patógenos, pois as amostras de água tratada estão isentas de coli total e Escherichia coli, obedecendo assim os padrões estabelecidos pela Portaria número 518/2004, que exige a ausência de coliformes total e Escherichia coli na água a ser distribuída. Quanto à quantidade de bactérias heterotróficas, são encontradas na ordem de milhares e são reduzidas a zero ao decorrer do tratamento da água. Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana e eu vou falar um pouquinho a respeito do dimensionamento das adutoras, uma parte também muito importante da nossa estação de tratamento de água. Vou falar um pouco a respeito de como funciona as adutoras no sistema de tratamento de água. Bom, em primeiro momento a gente tem um afluente, um lugar onde tem água, e essa água abastece a nossa ETA, que acaba chegando nas residências da cidade e do interior também, das zonas rurais. A gente tem um afluente que abastece a ETA. A ligação entre o nosso afluente e a ETA, nós temos uma adutora, iremos chamá-la de adutora número 1. Da nossa ETA aos reservatórios das cidades, temos também uma adutora que faz essa ligação, iremos chamá-la de adutora número 2. Para a água do reservatório chegar até o sistema de distribuição, a nossa malha, iremos ter também uma adutora, chamaremos ela de adutora número 3. Para fazer o dimensionamento das adutoras, é necessário sabermos a vazão necessária de água. O cálculo da vazão da primeira adutora funciona o seguinte: a primeira adutora, lembrando, é aquela que vai ligar o nosso afluente à nossa estação de tratamento de água. Funciona o seguinte: vazão igual população futura, sendo esta população futura algo que temos que prever daqui a 10 a 20 anos, vezes o consumo diário por pessoa, que é determinado geralmente por 250 litros diários por pessoa, per capita, vezes o consumo da ETA e evaporação, porque a gente ainda vai gastar um pouquinho de água ali, a ETA em si gasta um pouco de água, e a evaporação também vai gastar um pouco de água. Esse coeficiente vai ser de 5%, estimado de 5%, vezes o coeficiente de segurança, que é estimado em 25%. O coeficiente de segurança ele é determinado por a vazão máxima sobre vazão média, vezes 24 sobre o tempo de funcionamento diário da nossa ETA, vezes o coeficiente industrial, que é a vazão necessária para abastecer também as indústrias, porque a gente não estamos abastecendo só casas residenciais, mas sim indústrias também. Para o cálculo de vazão da segunda adutora, iremos utilizar o mesmo cálculo da primeira adutora, exceto o coeficiente de perda de água relacionado à ETA, que é os nossos 5%. Para o cálculo de vazão da terceira adutora,
iremos utilizar o mesmo cálculo da segunda adutora, porém, neste caso, iremos adicionar o QI, que é a vazão de incêndio. Temos que pensar também que nas cidades ocorre incêndio, principalmente nas indústrias, então temos que ter uma vazão de água que possa suprir essa necessidade. E o K2, que é o horário de maior vazão. Esse horário é das 6 da manhã às 9 horas da manhã e das 5 horas da tarde às 8 horas da noite, que é o horário que o pessoal está saindo e chegando em casa, que ocorre a maior vazão diária. Bom, determinadas essas 3 vazões, as vazões de cada adutora, agora podemos determinar o diâmetro. O cálculo do diâmetro da adutora é dado pelo cálculo do Hazen-Williams. Determinado o diâmetro das 3 adutoras, podemos assim dimensionar a cada adutora. Então é isso, é um pouquinho do nosso conhecimento relacionado a dimensionamento de adutora. Tipos de etas utilizadas no tratamento de água. Primeiro tipo, casa de química com desinfecção. Ocorre apenas a adição do cloro na água, utilizado para as águas que possuem naturalmente boas características de qualidade, em geral as águas de poços. Segundo tipo, a filtração lenta. A água captada passa por uma unidade filtrante, lentamente, e após isso ela recebe o cloro. Esse tipo de tratamento é adequado para as águas superficiais com boas características de qualidade. Terceiro tipo, estação convencional. É um tipo de ETA que realiza o tratamento completo da água, composto de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção de pH. O quarto tipo é a ETA compacta metálica fechada. Realiza também tratamento completo, sendo que essas unidades funcionam sob pressão. São adquiridas prontas com capacidade de tratamento estabelecidas pelo fabricante. Em geral, são utilizadas em cidades de pequeno porte. O quinto tipo, ETA compacta metálica aberta. A mesma descrição de ETA compacta metálica fechada, mas com a diferença de que são abertas, ou seja, elas não funcionam sob pressão, diferente da metálica fechada. Sexto tipo, filtração direta ascendente. As águas apropriadas para esse tipo de tratamento possuem características de qualidade que exigem tratamento completo, mas sem a necessidade de passar por uma unidade específica para floculação ou decantação. Nesse tipo de ETA, a filtração se dá em fluxo inverso, ou seja, de baixo para cima. O sétimo tipo é a filtração direta descendente. A mesma descrição de filtração direta ascendente, apenas com a diferença de que nesse tipo de tratamento o sentido do fluxo é descendente. O oitavo tipo, ETA sepsi-Sanepar, realiza o tratamento completo da água, possuindo unidades de floculação, decantação e filtração. A concepção é modular, com vazões pré-estabelecidas, podendo ser construídas até 3 unidades em séries, apropriadas para cidades de pequeno e médio porte. O nono e, por fim, último tipo é a oxidação e filtração, tratamento adequado para controle de elementos inconvenientes na água, em especial ferro e manganês, que, a partir de determinados teores, deterioram a qualidade estética da água. Esse tratamento também pode ser aplicado a águas de poços.